Aqui é a FG, o analista mais persecutório do YouTube. Recentemente eu assisti a uma série que está em exibição na Netflix, chamada Bebê Rena. Eu confesso a vocês que eu tendo a evitar as coisas que a Netflix põe em cartaz, porque a meu ver são muito tendenciosas, ideologicamente tendenciosas, são prejudiciais para a mentalidade e, além do mais, não agradáveis. Mas esta série foi uma indicação do meu barbeiro, que disse que era uma série super envolvente, que ele mesmo ficou vidrado nela. Daí eu fiquei curioso e decidi dar uma chance. Não se preocupem, eu não vou dar spoiler aqui, eu sei que muita gente ainda não viu, porque ela entrou em cartaz recentemente a partir do momento que eu gravo este vídeo. Só vou falar, né, um pouquinho para desenvolver a minha ideia, mas nada que estrague o enredo ou acabe com a surpresa. A história é baseada na vida real, né, uma história baseada em algo que realmente aconteceu. A protagonista se chama Marta, ela é uma mulher obsessiva, muito, mas muito perturbada mesmo, que um dia conhece um cara num bar, Doni, e ele a trata com certa gentileza, com comisseração, e para infortúnio dele, a partir daí, ela passa a persegui-lo. O problema é que essa perseguição leva muito tempo, mais de 2 anos. Ao longo deste período, ela causa um estardalhaço gigantesco na vida dele. Ela complica totalmente a vida emocional dele. Ela prejudica a carreira dele. Ela destrói relações dele. Ela destrói a imagem dele. Ela o obriga a se expor publicamente, coisas que para ele eram assim muito, mas muito delicadas. Ela ameaça a saúde dele, ameaça a família dele e atrapalha relações amorosas, além de tantas outras coisas, e ainda assim ele leva um tempão para denunciá-la, e quando o faz, somente após 6 meses, ele ainda faz com reservas, ele não consegue afastá-la de vez, né, debelá-la, acabar com a ameaça que ela representava. Este processo todo leva mais de 2 anos. O cara foi destruído completamente até que ele conseguisse fazer alguma coisa. E aqui tem a primeira ideia que eu gostaria de desenvolver sobre este assunto, que é exatamente isto. Quando uma história assim tão terrível se mantém, isto indica que as 2 pessoas são perturbadas, não apenas uma. Uma, sem dúvida alguma, é. Só que, como o filme revela, uma história assim que se perpetua sempre acontece porque os 2 são doentes. No filme, né, isso é revelado. Aí as questões que fazem com que ele não consiga se livrar da Marta, elas aparecem. Só que na vida real, muitas vezes nós não somos capazes, né, de detectar essas questões. Então aqui eu quero dizer para vocês enfaticamente, sempre que uma relação assim se mantém, os 2 têm problemas graves. Mesmo que um seja aquele, né, que pareça assim o mal, o perverso, porque este ele é destrutivo, mas o outro também. O outro, ele pode não ser destrutivo, mas ele é autodestrutivo. Ele se destrói, ele permite que coisas destrutivas se acumulem em sua vida, se fixem em sua vida. E muitas vezes até, além de permitir, ele pode inclusive atrair, no sentido de escolher, de fazer um perfil compatível com aquilo que há de pior. Então, relações assim, quando se mantêm, podem ter certeza. Trata-se de uma relação onde as 2 pessoas elas têm perturbações significantes que merecem ser tratadas. Eu sei que todos nós podemos ser alvejados pela presença de uma pessoa desequilibrada, gravemente desequilibrada em nossas vidas. Eu confesso a vocês que eu já fui. Então isso aí é tranquilo, né? A maioria de nós vai cruzar com uma pessoa bastante desequilibrada. Quando eu digo tranquilo, eu digo assim, tranquilo no sentido de que isto necessariamente não indica, se uma pessoa perturbada entrou na tua vida, então está provado que tu também és gravemente perturbado. Não, de modo algum. Porque tem aquelas pessoas que visivelmente, né, nós já podemos perceber as suas questões, né? Já percebemos ali que tem
alguma coisa errada com elas. Agora tem outras pessoas que não. Nada transparece, pelo contrário, né? Parecem até ser pessoas legais, virtuosas. Este segundo tipo de pessoas tem problemas que só se manifestam dentro das relações, não antes das relações. Apenas quando elas se sentem num enlace afetivo é que essas perturbações proliferam. E, bom, por conta disso é que elas podem passar pelos nossos filtros sem serem detectadas. Até aí, tranquilo, tranquilo neste sentido. Não indica que tu deves te tratar ou que tu deves te preocupar simplesmente porque tu já foste, digamos assim, enganado por alguém assim. Agora, se só aparece gente assim na tua vida, aí tem alguma coisa errada. Ou se aparece, mas tu não consegues tirar essa pessoa da tua vida, aí sim, está provado que tem alguma coisa errada. Porque o normal é assim, a partir do momento que essas perturbações começam a surgir, a relação começa a se desgastar e se nós estivermos sadios, minimamente sadios, falar sobre saúde em termos de mentalidade e comportamento é algo complicado. Mas enfim, se nós estivermos minimamente sadios, os nossos mecanismos de alerta disparam e nós começamos a nos afastar. Se o vínculo se mantém, isso quer dizer que este vínculo se manteve porque ativou a nossa dimensão neurótica ou a nossa dimensão perturbada. Então pode ter certeza, estas relações elas são uma espécie assim, de casamento de neuroses, de casamento de patologias, e é por isso que elas se preservam no tempo. Se tu tens alguma relação assim, tu não consegues te livrar, eu sinto te dizer, mas tu precisas de apoio especializado. Quanto mais rapidamente tu procurares, melhor. Se não é o teu caso, tá? Se todas as relações assim que apareceram na tua vida tu conseguiste te livrar numa boa, ótimo. Mas de repente pode ser o caso de alguém que está perto de ti. E tu sabes, inclusive, que algo não está normal, mas talvez não tenhas assim ideia do quanto aquela pessoa que se permite ficar nessa relação está doente. Então agora eu quero te alertar, ela está muito, mas muito doente mesmo. Ela precisa de apoio. Ela não precisa de apoio meramente por conta da presença da outra em sua vida. Ela precisa de apoio porque, se esta outra está em sua vida, isso indica que já havia alguma coisa lá que ela não tratou devidamente e que permitiu que tudo isso surgisse e se mantivesse. Então, se tu estás perto de alguém assim, tu podes ajudar alertando a pessoa. Tem vezes, e não são poucas estas vezes, onde a melhor maneira de ajudar não é dar um conselho, mas sim incentivar realmente para que aquela pessoa admita que o problema é muito mais grave do que o que ela conseguiria resolver e que ela busque ajuda especializada. Eu sei que tem muitos casos também onde, mesmo dizendo, né, vai, procura ajuda, procura ajuda, procura ajuda, o outro não consegue ceder, pelo menos não cede num primeiro momento. Mas é nosso dever, eu sinto como se fosse um dever, fazermos este alerta para as pessoas que estão próximas e de alguma maneira na nossa esfera de influência, e se forem pessoas que são importantes, insistirmos até que elas reúnam energia suficiente para buscar a ajuda devida. Sabe, muitas vezes as pessoas não vão, isso é verdade, mas com um pouco de persistência, uma persistência, sabe, calma, não agressiva, porque tem gente que se desespera, tem gente que se irrita, tem gente que isso não adianta nada. Uma persistência calma contribui bastante. Tem outro ponto que eu gostaria de falar sobre este vídeo, e eu esperava falar tudo aqui. Desculpa, tem outro ponto que eu gostaria de falar sobre esta série, e eu esperava falar tudo aqui neste vídeo, só que o vídeo já está grande. Eu vou deixar para outro vídeo, tá? Porque é importante mesmo falar sobre este assunto. Mas está grande, não vou fazer agora, vou fazer depois. Não quero perturbar você.